Olá pessoal, tudo bem? Vocês pediram e eu estou aqui realizando, né? Vou demonstrar aqui para vocês uma prova da VUNESP, uma prova que era de professor de educação infantil, mas que vai ajudar você a entender um pouco como que é a questão dissertativa da VUNESP, né? Então, vou mostrar a carinha da prova, como que é a prova, para você não ser surpreendido, né? Então, o pessoal que vai fazer para a gente de educação infantil tem muitas ideias aqui. E eu também estou colocando um vídeo aí no link sobre os bebês que tem no meu canal, que também é importante para essa prova ou para qualquer prova de educação infantil, né? E você que vai fazer qualquer concurso da VUNESP e tem questão dissertativa, é muito importante você assistir esse vídeo e a gente já pede aí para você se inscrever no canal, né, deixar aí o seu like, porque isso ajuda a gente a fazer mais conteúdos para você. Sempre a gente vai ficar postando conteúdos aí. Quanto mais a galera apoia, mais a gente vai conseguindo aí fazer conteúdos para vocês. Olha aqui, a prova dissertativa, né, foi no município de Piracicaba, aí pertinho de Campinas, ó, né, professor de educação infantil. Aqui são as instruções da prova, né? Então você vai ter que ler essas instruções, colocar seu nome aqui, RG, inscrição, né? Acho que essa parte já vem até preenchida, né? E depois você só assina aqui, ó. O único lugar que você vai assinar aqui, né? Aqui é do fiscal e depois não assina mais. Aqui são instruções gerais, né? Duração da prova, tempo da prova, tá? E aí você vai ter esse caderno aí. Essa primeira folha, né? Com esse código de barras, ó. Não escreva nessa página, né? Então você tem que obedecer rigorosamente as instruções, tá? Aí vem aqui, ó, Prefeitura do município de Piracicaba, Estado de São Paulo, concurso público, prova dissertativa, no caso aqui era professor de educação infantil, tá? E aí aqui, ó, não escreva nesta página, né? Então, você não vai escrever, tá? Ó, em hipótese alguma, escreva nas laterais dessa página. Então, você tem que seguir, senão sua prova é anulada, tá? Ó, não assine esta folha, tá? Então siga todas as informações que estão aí. E aí vem o estudo de caso, né? Então, ó, considere a situação descrita a seguir. É muito característico da VUNESP colocar sempre uma história, né, falando ali da realidade e fazer perguntas. Lembrando que aqui nós estamos numa prova de educação infantil, então as perguntas são relacionadas à prática, à teoria da educação infantil, à legislação da educação infantil. Então olha só, Dora, Juliana e Alice vão prestar provas do concurso para professor de educação infantil no município de Piracicaba. Elas têm se reunido para compartilhar leituras da bibliografia indicada e destacar aspectos relevantes dos temas programados na busca de ficarem bem preparadas. Em recente encontro, discordaram quanto ao cuidar e o educar na educação infantil. Quem assiste minhas aulas, né, você que está acompanhando aí meus vídeos, sabe que eu falo muito do cuidar e educar, porque é um tema constante e é um tema que a VUNESP gosta muito. Por quê? Porque existe aquele senso comum ainda de que na creche existe uma pessoa para cuidar e uma pessoa para educar. Não é assim, tá? Cuidar e educar são indissociáveis, são inseparáveis, tá na lei, tá na BNCC, tá nas diretrizes curriculares nacionais, enfim, né, da educação infantil. É um dos pilares da educação infantil e você vai ouvir a minha voz falando na hora da prova. Cuidar e educar são indissociáveis, cuidar e educar são inseparáveis. Quem cuida, educa, quem educa, cuida, tá? Não vai esquecer isso, vai ser um mantra na sua cabeça, né? Depois você vai sonhar com isso aí. Dora considera que os dois conceitos andam juntos, se mesclam no dia a dia da escola, mas devem ser desenvolvidos por profissionais diferentes, uma vez que não se faz curso de magistério ou pedagogia para dar banho, trocar fraldas, servir papinha ou mamadeira fazer dormir. Alice concordou com ela,
e acrescentou que até completar 3 anos, criança só precisa de cuidados que podem muito bem ficar em cargo de atendentes sem formação pedagógica específica. Tá vendo? Ó, a visão aí, né? Juliana, no entanto, discordou das colegas, apresentando argumentos relativos à natureza complexa do processo de desenvolvimento da criança, bem como os que dizem respeito à proteção integral, a qual ela tem direito, lembrando ainda que as diretrizes nacionais dispõem sobre as práticas curriculares na educação infantil. Olha só, a banca traz duas visões, né? Aquela visão daquelas pessoas que acham que isso tem que ser separado, que na creche é só cuidar, né? E que tem que ter um profissional para cuidar, outro profissional para educar, né? E a Juliana, que já traz uma visão alinhada com aquilo que eu falo nas minhas aulas, né? Então, cuidado aí, né? Aí você tem que responder aqui, ó. Explicite com apoio do documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, do MEC de 2010, e na obra de Oliveira e outros, né, argumentos corretos que Juliana teria apresentado aos colegas. Olha a dica que a banca dá aqui, né? Quem é que está com a razão aqui? A Juliana ou a Dora e a Alice? Né? Dora e Alice tiveram uma visão de separação. E aí, o mantra do Fábio: educar e cuidar são indissociáveis, são inseparáveis. Portanto, Dora e Alice estão com uma visão que não está alinhada aos documentos, às legislações, à pedagogia contemporânea na educação infantil. A Juliana tá ligada aqui, tá fazendo direitinho a sua lição. E aí o que a Juliana tem que justificar? Sobre a criança, seu processo de desenvolvimento e seu direito e necessidade de proteção integral nessa primeira etapa da educação básica. Então você vai ter que discorrer aí em mais ou menos 10 linhas, né? Você não pode ultrapassar, tá? Você tem que ficar ali nas 10 linhas, também não pode fazer 2 linhas, né? Então tem que ter aí, para ter uma resposta boa, no mínimo aí umas 6, 7 linhas, né? Para você conseguir abarcar o tema. E a segunda, sobre as diretrizes nacionais relativas às propostas pedagógicas e aos eixos norteadores para o planejamento de um currículo de e para a educação infantil. Se você está assistindo meus vídeos, os 2 que eu publiquei, você responde isso, tá? Você responde isso. Porque aqui você pode falar da concepção da criança, você vai falar do educar e cuidar, você vai falar dos eixos norteadores. Quais são os eixos norteadores, Fábio? Interações e brincadeira, né? Lembra? Então, olha só. E aí você vai ter esse espaço aqui para fazer, né, o seu rascunho, tá? Ó, o A e o B. Aí aqui, ó, é rascunho. Tá bem clarinho, mas tá aqui, ó, rascunho. E a definitiva, você não pode assinar em hipótese nenhuma. E a definitiva vem aqui, ó, tá? Aí a definitiva aqui, ó, você vai contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? O ideal é você ficar ali entre, no máximo, 10 linhas aí para a resposta, tá? E a B também, né? Aqui, então, 10 linhas aí é o suficiente para você responder. Cuidado para não estender demais a resposta, nem ser uma resposta muito curta. Vamos ver que tipo de resposta a banca espera de você, né? Então, olha só, vamos ver aqui qual que é o padrão de resposta que a banca espera. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. A criança, já ao nascer, tem direitos inerentes à pessoa humana. Lembra que eu falei lá na minha aula, enfatizei? Criança, sujeito de direitos, né? Um sujeito que produz cultura, tá? Teve gente que ficou em dúvida, será que isso cai? Olha aí, é a visão, né, de criança, com especificidade de um ser que necessita de proteção integral devido à vulnerabilidade que o ser humano apresenta nos anos iniciais, né, nos anos de vida iniciais, né? É aquela
Criança precisa de proteção, né? Porque é um ser ainda em formação. Seu desenvolvimento é complexo e articula de modo interdependente aspectos biológicos, psicomotores, afetivos, cognitivos, sociocultural, devendo receber cuidado e proteção para alcançar seus objetivos de realizar o potencial dos educandos e constituir sua autonomia e identidade como sujeito. Nossa, professor, mas eu teria que responder tudo isso? Não necessariamente, você poderia falar com outras palavras, né? Usando o cuidar e educar, são importantes, são indissociáveis, né? Para a formação da criança, a formação plena da criança, o seu desenvolvimento, os seus aspectos culturais, socioemocionais. Você poderia fazer uma resposta diferente. Isso aqui é o que a VUNESP coloca como um padrão de resposta, né? Mas você poderia escrever outras coisas, tá? Olha aí, aqui, né? Tá em 5 linhas digitadas, escrita, vai dar o quê? Umas 8, 9, 10 linhas, né? E baseado aqui nas diretrizes curriculares para a educação infantil e muito do que eu falei nas aulas também. E a B, ó. As diretrizes nacionais definem princípios éticos, políticos e estéticos. Lembra que eu falei o EP, ó, éticos, políticos e estéticos, para orientar as propostas pedagógicas de educação infantil. Estabelece que essas propostas devem prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegure a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como indissociável do processo educativo e definindo eixos da proposta curricular, as interações e as brincadeiras. Olha aqui, ó, tá vendo? Então a redação, né, da resposta, claro que você pode constituir ela, e muito daquele documento que eu fiz os vídeos lá de Campinas, tem muito isso aí, tem tudo isso aí, tá? Então você tem que pensar na hora de escrever em todos os elementos que você conhece. Professor, pra gente, você acha que vai cair o quê? Olha, pode cair falando sobre cuidados com o bebê, né? Então, pode tratar a questão do cuidar e educar, sim, né? Pode. Ah, o bebê, a banca pode querer pegar, a VUNESP gosta muito disso, de falar, ó, cuidar tem que ser separado do educar, justifique sua resposta e tal. Pode cair isso, pode cair falando sobre cuidados com bebês, sobre os aspectos, e aí aquele vídeo do MEC que tem no meu canal sobre bebês, né, e a creche, é importantíssimo você assistir, tá? Olha os critérios de correção, tá? Então, ó, a letra A, né? Ó, criança como sujeito de direitos inerentes à pessoa humana, de brincar, conviver e frequentar a escola. Se você falou nisso, você já tem 10% da nota, tá? 10% da nota da letra A, né? Cada A e B, cada um vale aí metade, 50%. Então, e se você falou isso, criança, um sujeito de direitos, ó, já 10% da nota garantida. Se você falou da complexidade do ser humano com seus múltiplos aspectos interligados, independentes no processo de desenvolvimento, quanto a aspectos biológicos, psicomotores, afetivos, cognitivos e socioculturais, 20%. Ah, mas professor, se eu não falar assim, desse jeito, vai ser muito difícil. Não, gente. A sua redação, isso aqui é uma redação padrão, sua redação, se ela abordar esses aspectos, você falar com outras palavras, né, tudo bem. Ah, mas eu falei dos aspectos, mas falei só do socioemocional e cognitivo e não falei dos outros, não tem problema, você vai tirar um 18%, um 15% desse item, tá? Vulnerabilidade da criança e necessidade de garantir e proteção e cuidados, garantindo seus direitos à construção progressiva e de sua autonomia, 20%. Ah, só falei dos direitos e da progressão, não tem problema, você ganhar um 10%, e aí, o importante é você ter uma nota na dissertativa, né? Muitas pessoas não conseguem tirar 100% na dissertativa, mas se tirar um 80%, um 70%, tá bom, né? Olha aqui, ó. B, né? O item B, organização do trabalho educativo de acordo com a proposta que assegure indissociabilidade entre educar e o cuidar nas propostas pedagógicas de educação infantil. Se você fez isso aqui, ó, já é 30% da
do item B. E explicitação das interações e brincadeiras como eixo da proposta curricular. Se você assistiu minhas aulas, isso aqui, ó, você garantia 50% já nesse item B aqui, tranquilamente, 50% garantido aí para você, no mínimo, né? E aqui você beliscava aí uns 80%, uns 30%, um 80% de nota dissertativa, hein? Ó, né? Dá para tirar 100, mas... E aqui o demérito, né? Problemas relacionados à falta de objetividade, clareza, ortografia e não emprego da norma culta da língua portuguesa. Jamais usar abreviatura, jamais usar linguagem de WhatsApp, né? EVC, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não vá usar qualquer linguagem que não seja da norma culta, né? Então, escrever um texto bonito, bem organizado, bem escrito. Procure fazer a sua melhor letra, né? Porque ninguém vai ficar decifrando letras muito complicadas, né? Então, tenha cuidado na hora de escrever e calma, tá bom, gente? Ó, isso aqui é um exemplo de prova Aí tem gente que vai ficar assustada, vai falar, ai meu Deus, não vou conseguir e tal. Gente, ó, primeira coisa, a gente não pode ter medo, a gente tem que ir para a prova confiante, tem que ir para a prova pensando que é uma oportunidade de você aprender, que é um concurso que tem muitas vagas e que você vai disputar essas vagas, tá? Que você não precisa tirar 100% na dissertativa, você precisa ir bem, né, na dissertativa, escrever um bom texto e tal, né, prestar bastante atenção nas orientações. É isso que você tem que fazer. Tem gente que se autoderrota antes da prova e eu fico bravo com isso, eu chamo atenção, né? Tem gente que vai para a prova pensando assim, o que eu preciso fazer para não zerar? Gente, para com isso. Você tem que pensar no modo proativo, positivo, o que eu tenho que fazer para passar, né? Então, pense nisso, sabe por quê? Porque isso mexe com o teu cognitivo, né? Às vezes as pessoas falam assim, Fábio, isso é papo de coach, é papo não sei o quê. Não é, gente, isso é papo de neurociência. Se você vai com o pensamento de que, eu não sei, é muito difícil, eu não vou conseguir, você já está, né, programando o teu cérebro para travar, para ficar nervoso, para não conseguir, para abalar o teu emocional. Então você tem que ir e falar, eu vou fazer o meu melhor, vou encarar minha primeira prova dissertativa e vou para cima e vou passar, sabe? Você tem que ir com essa garra, né? Eu sempre gosto de falar e eu analiso muito treinadores de futebol e tal, aqueles treinadores, aqueles times, né? Isso no basquete, no vôlei, e isso é uma questão de neurociência. Aquele time que entra confiante, que entra, sabe, né? Tem ali no vestiário jogadores que estimulam, que incentivam, que vão para cima, ele já vai com uma outra pegada para o jogo, né? Agora, aquele que entra assim, vamos tentar não perder, pronto, né? Já começou perdendo no emocional. E hoje, se eu falo que cuidar e educar são indissociáveis, cognitivo e emocional também são indissociáveis. Pessoa que vai desanimada, pessoa que não acredita, ela começa já perdendo, né? Começa perdendo, pode virar o jogo no meio, mas começa perdendo, tá bom, gente? Então, foco, acredite, vá lá, de repente vem uma pergunta bem fácil, quando você olhar, você fala, nossa, essa pergunta aqui o professor Fábio falou, vixe, aí você até sorri para escrever, né? Então, confia, tá bom? Então, espero que esse vídeo ajude vocês e que vocês façam uma excelente prova aí dissertativa, né? E consigam sua tão sonhada vaga no concurso público, tá bom? Grande abraço, até uma próxima.